Fala galera, aqui é o Felipe e hoje eu vou contar pra vocês as principais diferenças entre Hollywood e Bollywood. Mas antes de começar o vídeo, eu quero pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal se vocês ainda não são inscritos, deixarem o like de vocês aqui embaixo também, lembrando de ativar o sininho para receber notificação dos próximos vídeos e que nossas redes sociais e nosso site estão aqui na descrição, então vem conhecer um pouco mais da Punkfy. Bom, antes de qualquer coisa, é muito importante a gente entender o que é Hollywood, porque eu já vi várias pessoas achando que Hollywood era uma produtora de cinema, era o nome de um estúdio de cinema, era o nome de um bairro, era uma marca, então vamos entender o que é Hollywood. Há muitos e muitos anos atrás, lá em Los Angeles, começou a aparecer esse mercado de produção de filme, né? Los Angeles virou um grande polo de produção de entretenimento nos Estados Unidos no geral, e muitas produtoras, muitos magnatas da época começaram a ir para lá para poder investir nesse mercado, porque, né, ele estava crescendo e estava vendendo muito. Então o que a gente chama hoje em dia de Hollywood nada mais é do que esse polo de produção de entretenimento que rola em Los Angeles. Como lá estão localizadas as maiores produtoras, os maiores estúdios, os grandes atores todos se mudam para lá para poder ter mais oportunidades, as grandes produtoras de TV também ficam lá, as grandes produtoras de música também ficam lá. Então, como Los Angeles virou essa grande referência de produção de entretenimento, a gente chama de um filme hollywoodiano os filmes que são produzidos ali em Los Angeles, normalmente com um orçamento bem alto. Então Hollywood não é especificamente uma empresa, não é especificamente uma produtora, não é uma marca, não é nada disso. Hollywood simplesmente é o nome da indústria cinematográfica que existe em Los Angeles. Inclusive, chamar alguma coisa de hollywoodiano ou não é bem subjetivo, assim, né? No imaginário popular é que a gente vê que é uma coisa hollywoodiana, é uma coisa muito grandiosa, uma coisa muito cara, o que de fato surge muito em Hollywood por conta de serem produtores que têm muito dinheiro, mas não existe uma regra específica para você ditar o que saiu de Hollywood e o que não saiu de Hollywood. Então, só para resumir, Hollywood é esse grande conglomerado de produção de entretenimento que tem em Los Angeles e que envolve teatros, estúdios, produtoras, aquela placa que tem na montanha, tudo que existe em Los Angeles que faz referência a essas produções muito grandes de cinema é considerado Hollywood. E a mesma coisa aconteceu com Bollywood. Então Bollywood também não é uma produtora, Bollywood também não é um estúdio. Então Bollywood nada mais é do que também uma indústria cinematográfica, só que lá em Mumbai e produzindo filmes indianos. E por que se chama Bollywood, né? A primeira referência é a mais óbvia, né? Porque Hollywood também é uma indústria cinematográfica, então como eles têm uma coisa equivalente lá na Índia, eles deram o nome de Bollywood. E esse B vem de Bombay, né? Que era como era chamado antigamente Mumbai. E um equívoco muito comum que acontece em relação à produção cinematográfica da Índia é chamar tudo que sai da Índia de filmes bollywoodianos. Nem tudo que sai da Índia é um filme bollywoodiano, como nem tudo que sai dos Estados Unidos é um filme hollywoodiano. Só os filmes que são produzidos naquela região e para aquela indústria cinematográfica. Então muita gente chama qualquer coisa que sai do cinema da Índia, né, de filme bollywoodiano, mas nem tudo que sai de lá é um filme bollywoodiano, obviamente. Uma informação que surpreende muito as pessoas é de que Bollywood produz mais filmes do que Hollywood, mas é uma informação que faz um certo sentido, já que os filmes de Bollywood, eles são muito mais baratos do que os filmes de Hollywood. A gente tem, né, esse traço muito forte do que é um filme hollywoodiano, de serem gigantescas produções, muito caras, que passam-se muitos anos sendo desenvolvidas, enquanto em Bollywood são filmes bem mais baratos em inúmeros sentidos e bem menos trabalhosos também. Então os filmes bollywoodianos normalmente não demandam tanta construção de cenário, não demandam efeitos visuais, né, que é uma das partes mais caras e mais trabalhadas dos filmes hollywoodianos normalmente, então acabam sendo filmes mais rápidos de serem produzidos e, consequentemente, um pouco mais baratos. Um outro ponto em que Bollywood também ganha de Hollywood, além da quantidade de filmes produzidos, é também em bilheteria. Sim, surpreendentemente, Bollywood gera mais bilheteria do que Hollywood, mas um motivo disso acontecer também é porque, primeiro, né, que a Índia tem muita gente. A Índia tem cerca de 1,5 bilhão de habitantes, enquanto juntando Brasil e Estados Unidos a gente não tem nem 600 milhões. Então, assim, pra vocês terem uma noção da quantidade de pessoas que tem na Índia. Mas tirando isso, existe realmente uma democratização de acesso ao cinema muito diferente na Índia do que rola nos Estados Unidos, por exemplo. A gente tem nos Estados Unidos sendo um entretenimento que não é caro, mas ele não é acessível a todo mundo, e muito menos em grande quantidade, né? Você não consegue ir no cinema todos os dias da semana. Enquanto lá na Índia os ingressos são muito baratos. Então, boa parte da população consegue acessar os filmes e como a população é muito grande, o dinheiro que é gerado com essas bilheterias também é muito grande. Outra grande diferença entre Bollywood e Hollywood, e essa eu diria que é uma das maiores delas, é a relação que os fãs, né, os consumidores desse mercado
tem com os ídolos, né, com as pessoas famosas, as estrelas daquela indústria. A gente tem, obviamente, nos Estados Unidos pessoas que são muito grandes, muito famosas e que são grandes ícones, e pessoas choram por elas, correm atrás delas, se escondem dentro de carro por elas. Existe essa cultura de fanatismo nos Estados Unidos. Porém, a gente também tem uma mídia que faz muito um jogo do outro lado, sabe? De tentar o tempo todo lembrar as pessoas de que aquelas pessoas são seres humanos, muitas vezes de mostrar os podres dessas pessoas, de tentar de alguma forma difamar essas pessoas, né? E depreciar a imagem delas publicamente. Existe uma briga entre a mídia e os atores muito forte, e também existe uma grande briga, muitas vezes, entre atores e público, né? De pessoas que o público não gosta, que quer destruir, que usa redes sociais e usa encontros ali pessoais com a pessoa para tentar fazer algo para atacar aquele famoso. Então a gente tem muito esse contato com a cultura da fama ser uma faca de dois gumes, sabe? De ser uma coisa que traz um peso muito negativo e que também é uma coisa desgastante, que também você vai receber muito ataque por ser famoso. Enquanto lá em Bollywood a situação é bem diferente. Os famosos, que são famosos por filmes bollywoodianos, eles são tipo deuses no país. As pessoas são completamente obcecadas por eles, eles têm acesso a praticamente tudo que eles quiserem ter acesso, eles são idolatrados pela mídia, eles são idolatrados pelo público, então é uma relação de devoção quase unânime da nação em relação a essas grandes estrelas bollywoodianas. É claro que vão ter exceções, vão ter pessoas que não gostam, etc., mas é uma relação muito menos conflituosa entre pessoa famosa naquela indústria e o público do que a gente vê em Hollywood. Inclusive, teve o caso de um ator que se chama Raj Kumar, não sei falar o nome dele muito bem, obviamente, então me perdoem se a pronúncia não estiver certa, mas ele foi sequestrado em 2012, ele passou 3 meses em cativeiro e, o país parou para poder tentar de alguma forma resgatar esse homem. As notícias sobre ele eram o tempo inteiro. Eu acho, inclusive, que aqui no Brasil a gente tem uma relação muito mais próxima, tô falando em relação à Índia, do que os Estados Unidos têm com a Índia, sabe? Eu sinto que a gente aqui ainda tem uma população muito mais apaixonada, talvez não agora, nesse momento agora do mundo, mas há uns 10, 15 anos atrás, eu acho que a gente tinha uma relação muito parecida, de quem tava na TV, principalmente quem tava na Globo, quem tava em destaque na novela, eram pessoas realmente, assim, idolatradas pelo povo brasileiro, que tinham acesso a tudo, que conseguiam fazer o que quisessem, porque eles eram os maiores nomes do Brasil. Então, talvez não agora, mas eu acho que alguns anos atrás aí, não voltando tanto assim, a gente consegue até ver uma relação parecida aqui no Brasil. E você já sabia dessas diferenças entre Hollywood e Bollywood? Se você sabe mais alguma diferença, deixa aqui nos comentários pra gente poder transformar a área aqui dos comentários em uma troca de informação aí sobre esse tema para que mais gente possa aprender sobre ele. Mais uma vez, pedir para vocês se inscreverem aqui no canal se vocês ainda não são inscritos e deixarem o like de vocês aqui embaixo também, que ajuda muito com o nosso engajamento. Lembrando que as redes sociais e o site da Punkfy estão aqui na descrição, então não esquece de seguir a gente por lá também. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.